Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada os que contenderem contigo, perecerão. Olá, o meu nome é Luiz e esse é o nosso canal Oração e Adoração. Ao lermos o capítulo de Isaías 41, versículo 10, encontramos promessas suficientes da parte de Deus que nos capacita para viver vitoriosamente. Deus nos mostra que temos que nos apropriar da provisão deste versículo extraordinário, que é muito fundamental na nossa vida, mesmo que tenhamos dias de aflição, dias de perca, dias para baixo, para que nunca mais tenhamos um dia de derrota. Quando confessarmos este versículo, no presente indicativo fica assim: Senhor, eu não temo. Senhor, Tu estás comigo. Senhor, eu não me assombro, porque Tu és o meu Deus. Tu me fortaleces e me ajudas e me sustentas com a Tua destra fiel. Não podemos apenas ler a Bíblia, ouvir a mensagem. Precisamos memorizar, confessar aquilo que foi fixado para a nossa vida. A palavra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém a que possa devorar. Observe o que Pedro está dizendo: sede sóbrio e vigilante. Fica esperto, como diria o carioca. Fica alerta, não tires férias espirituais. O inimigo anda em derredor tentando nos atingir. E no livro de Salmos, capítulo 16, versículo 11, nos diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Perceba que na destra do Senhor, no pleno poder de Deus, há delícias perpetuamente. Quando nós cremos no poder total de Deus ao nosso favor, há uma realidade, há uma garantia de que nós não temeremos qualquer ruído, qualquer rugido de leão jamais nos assustará. Como diz o apóstolo Pedro, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge. Ele ameaça de muitas maneiras. Você está com câncer, você não vai prosperar, seu marido não vai amá-la. Ele anda em derredor porque não pode nos tocar. Conosco está o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. A garantia da nossa vitória não está apenas na nossa fidelidade a Deus. A garantia verdadeira está na fidelidade de Deus para conosco. Porque quem não falha é Deus. Há quem diga: pastor, será porque eu não jejuei, não fiquei muitas horas de joelho, não fui para o monte? Será que é por isso que Deus não me protegeu? Meu irmão, nós precisamos ter convicção de que Deus é fiel e Ele é o autor de toda boa dádiva. E no livro de Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então a responsabilidade de realização é do nosso Senhor. E diz ainda no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 13: Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Em tempos bons ou em tempos ruins, Deus tem nos sustentado com a sua destra poderosa. E o Senhor continua falando no livro de Isaías 41, versículo 11: Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada os que contenderem contigo, perecerão. Eu sei que o inimigo fica indignado quando uma igreja começa a levantar a bandeira da vitória, tirando pessoas da miséria, da doença, do caos, para gerar nelas beleza, bem-estar, felicidade. Nós vimos isso na história de Esdras, de Neemias e de José. Toda vez que se levantam muros, se fecham brechas, se reedificam vidas, tu pensas que o inimigo fica feliz? Ele vem no contra-ataque, mas a palavra de Deus nos garante: envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada os que contenderem contigo, perecerão. Quantos creem nesta palavra? O Senhor nos disse no livro de Isaías 41, versículo 12: Aos que pelejarem contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Os que trazem sofrimento, os que fazem guerra contra nós são nada. Às vezes, as provações são tão grandes que precisamos trazer à memória esta palavra: aos que pelejarem contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás.
Deus mesmo se encarrega de tirá-los da tua vida. O Senhor diz no livro de Isaías 41, versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Olha, Deus dizendo outra vez para você, eu te ajudo, não temas. E o que são tribulações? Tribulações são aflições fortes, são coisas estressantes. Paulo passou muitas tribulações. Ele teria todos os motivos para dizer, este cristianismo não é para mim. Mas vê como ele se expressa no livro de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. E no livro de Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 37 nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor continua nos dizendo no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo do 6 ao 7, que disse: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra do remate em meio à aclamação, haja graça e graça sobre ela. O profeta Zacarias fala ao governador Zorobabel da parte de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. É vontade do Senhor que seu povo viva vitoriosamente. Deus diz para os problemas: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Você sabe que existem provações e tribulações que nós devemos compartilhar com outras pessoas, mas existem certas lutas e provações que às vezes não devemos compartilhar com mais ninguém. Devemos ficar quietos e confiar em Deus. Devemos descansar no Senhor e permitir com que Ele lute por nós as nossas lutas. Existem certas batalhas que nós não conseguimos, mas precisamos aprender a descansar e a confiar nas mãos e no agir do nosso Deus a favor da nossa vida. O apóstolo Paulo disse na segunda carta aos Coríntios capítulo 1, versículo 4, é Ele que nos conforta em todas as tribulações, para podermos colocar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Então, às vezes, nós passamos por alguns dramas na nossa vida e compartilhamos os nossos dramas através da mensagem da palavra de Deus, e assim dezenas de pessoas que estavam passando pelo mesmo problema são consolados também. Na segunda carta aos Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9 nos diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Confia no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia! Ao que diz no versículo 10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em que temos esperado. Ainda continuará a nos livrar, glória a Deus. Então Ele nos chama de fato a não temermos as tribulações, a nós não termos medo das lutas nem dos problemas que vierem pela nossa frente, mas Ele nos chama, Ele nos exorta dizendo: confia em mim, confia em meu grande poder. Aí talvez você possa se fazer essa pergunta: mas quem pode na realidade, quando vem um exame médico ameaçador, quando vem a perda do emprego, vindo um problema enorme dentro da família? Na verdade é aí que nós precisamos manifestar a nossa fé nesse Deus tão grande, tão imenso, que Ele é capaz de nos dar, de te dar a vitória. Essa palavra: confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor. Então a resposta do Senhor é para mim e para você neste dia: não temas, eu sou contigo.
E os Salmos, em número 15, nos diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra seu vizinho. O que seus olhos têm por desprezível o reprovam, mas honra aos que temem ao Senhor, e que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocentes. Quem deste mundo procede, não será jamais avalado. E para finalizar, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 14, nos diz: não temas, ó vermecinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Então, mais uma vez a palavra não temas, eu te ajudo, assim declara o Senhor, o teu Redentor. Não temas, confia no Senhor. Muito obrigado por assistir a todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e que a palavra do Senhor seja ricamente abundante em cada um de vocês. Inscreva-se, compartilhe, comente este vídeo para que possa alcançar muitas outras vidas. Deus abençoe a todos.